Irmãos e irmãs, homilia para o primeiro domingo da Quaresma, dia 21 de fevereiro de 2021, Evangelho de Marcos 1, 12 a 15. O Espírito levou Jesus para o deserto. A pregação: convertei-vos e crede no Evangelho. Nesse primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho nos mostra as tentações de Jesus e o anúncio do seu programa, dizendo: o tempo já se completou, convertei-vos e crede no Evangelho. A experiência da tentação é patrimônio comum dos fiéis. Na Bíblia nós vemos desde Adão e Eva tentados pela serpente, mas também Abraão durante o seu desafio do pedido de sacrificar o próprio filho. Assim também o povo de Israel no deserto. A experiência de Jó durante a misteriosa dor que o afligia. E também nós todos rezamos no Pai Nosso para que não nos deixe cair. Sobre as tentações de Jesus, é surpreendente a forma sucinta com que Marcos narra as tentações. Escreveu: e imediatamente o Espírito levou Jesus para o deserto. Na nossa tradução da Bíblia litúrgica não aparece o termo imediatamente, eutus. E ele ficou no deserto durante 40 dias e ali foi tentado por Satanás. Marcos não menciona a oração, nem o jejum, nem enumera as tentações como fazem Mateus e Lucas. O que Marcos então quer nos transmitir com esse recado? Interessante nesse tempo da Quaresma refletirmos alguns termos que podem nos ajudar a iluminar essa palavra do Evangelho. Termos como Satanás, tentação, os animais selvagens, anjos, serviço, Evangelho. O termo imediatamente, que traduz eutis, está ausente da passagem das tentações, mas ele liga essa passagem com aquela do batismo de Jesus imediatamente anterior. E no batismo de Jesus nós vemos a declaração do Pai: este é o meu Filho amado. É a declaração de amor. A resposta de Jesus ao amor do Pai é o amor dele pelos homens que ele veio libertar. O Espírito o empurra para o deserto, o verbo ekbalo. Exatamente a ideia de força, quase de violência com Jesus, para arrancá-lo, empurrá-lo para fora, para lançá-lo. E o deserto nos remete aos 40 dias, o deserto nos remete aos 40 anos em que o povo peregrinou do deserto. 40 dias de Jesus, 40 anos do povo no deserto, rumo à terra prometida. O relato então não está trazendo uma experiência pontual da vida de Jesus, mas toda a vida de Jesus, pois foi ao longo da vida experimentando as tentações e caminhando no deserto para levar-nos todos à terra prometida. O deserto é o caminho para a terra prometida. Ao longo de toda a vida, Jesus foi construindo a plenitude da libertação. Não se trata, portanto, a descrição do episódio da vida de Jesus, mas de toda a vida de Jesus. E ali foi tentado por Satanás. A palavra vem do hebraico Satã, significa acusador. No Antigo Testamento aparece pouco mais de 30 vezes esta palavra. Ele participa do conselho divino como o ministério público nos dias de hoje. É o adversário, aquele que se opõe, aquele que obstaculiza o caminho de alguém. Em Marcos é a primeira vez que a palavra aparece no Evangelho, estamos nos primeiros versículos, mas ela aparecerá poucas vezes. No capítulo 8, Jesus a usa para dirigir-se a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, que significa vai para trás de mim, opisomu,
termo técnico, quer dizer, Pedro, vai para trás de mim, não te coloca diante de mim como mestre, o teu lugar é de discípulo, porque Pedro sonha com um messianismo triunfalista e mágico. Almeja o poder de Jesus, não almeja o serviço. Então o termo Satanás comparece também na explicação das parábolas do semeador, a parábola dos 4 terrenos, quando a palavra é semeada na beira do caminho, diz a parábola, eles ouviram a palavra, mas logo veio Satanás e arrebatou o que neles foi semeado. Isto é, quem tem certa ideologia do poder é refratário ao Evangelho, é refratário a Jesus, e por isso nós podemos compreender a hostilidade que provocou e provoca a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que defende também o diálogo e o respeito dos pequenos, pobres, marginalizados, vítimas da truculenta violência que é incentivada atualmente na sociedade por grupos inescrupulosos e que encontram adesão em inocentes cegos e úteis. Causa reação, a palavra é arrancada, o Evangelho é arrancado do seu coração. O termo Satanás aparece também no conflito com os escribas, quando Jesus responde à acusação deles. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? O que o evangelista quer nos mostrar, então, com o uso desse termo? A resposta vem pela análise do verbo tentar. Foi tentado durante 40 dias, que aparece esse verbo 3 vezes no Evangelho. O evangelista usa em relação a uma personagem insuspeita na religião oficial do judaísmo, em relação a alguém de quem ninguém esperaria, ninguém suspeitaria: os fariseus. Estes, pois, são tão religiosos, tão pios e zelosos, tão atentos a todos os detalhes da lei, que ninguém os colocaria sob suspeita. No entanto, esse verbo, usado 3 vezes, em relação a eles, insinua de que a obra dos fariseus é uma obra do diabo, que eles são instrumentos de Satanás. São eles que tentam Jesus. E em todas as 3 vezes em que aparece o verbo, está marcado com a intenção de dividir. Eles que se creem tão próximos de Deus, na verdade estão próximos de Satanás, cuja intenção é dividir. A primeira vez é quando Jesus partilhou o pão, não só na terra de Israel, como é no capítulo 6, mas também na terra pagã, como acontece no capítulo 8 do Evangelho. Então vieram os fariseus e puseram-se a discutir com Jesus para tentá-lo. Pedem um sinal do céu. A ação de Jesus é uma demonstração de que o amor de Deus não se dirige somente ao povo de Israel, mas é dirigido a toda a humanidade. Diálogo, fraternidade e diálogo, a campanha da fraternidade. Mas para os fariseus, isso é um absurdo. Querem uma comprovação da parte de Deus, um sinal dos céus. Os fariseus não suportam que Deus ame os pagãos, como vemos hoje em dia. Querem separar esses do amor de Deus. Querem afastar os pagãos, mas o amor de Deus é para toda a humanidade.
Outra ocasião é quando os fariseus se aproximam para tentá-lo e perguntam se é lícito ao homem separar-se da mulher, repudiar a sua esposa. Aqui querem dividir os direitos, estabelecer separação entre direitos do homem e da mulher. O homem, considerado superior, tem direitos que a mulher não pode ter. Jesus então recorda-lhes o projeto da criação e reafirma a unidade entre homem e mulher e sua perfeita igualdade. Na terceira vez, a mais dissimulada, Jesus pergunta: por que me tentais? Capítulo 12. Os fariseus perguntaram se era permitido, sim ou não, pagar imposto a César. Jesus não cai na armadilha. Seja César, sejam os fariseus, estão se colocando no lugar de Deus. Os fariseus separam Deus dos humanos. É preciso devolver a Deus o que é de Deus. E é preciso devolver a Deus o seu povo. Os fariseus, representantes da máxima observância, da proximidade com Deus, são apresentados pelo evangelista como instrumentos do diabo, aquele que divide, aquele que cria fenômenos de divisão. Atenção à campanha da Fraternidade 2021. Diálogo e fraternidade. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Tem duas possibilidades de se interpretar essa descrição de Jesus entre os animais selvagens, que só aparece no Evangelho de Marcos. A mais comum faz a reportagem a Isaías 11, quando mostra que no reinado messiânico haverá uma harmonia total na criação. O lobo morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, a criança pequena porá a mão na cova da víbora. Isaías 11. Então Jesus, nesta leitura, inaugura o mundo sonhado por Deus. Campanha da fraternidade e diálogo. Outra interpretação remete não a Isaías, mas ao profeta Daniel, no capítulo 7, na visão das 4 feras gigantescas que saem do mar, que são figuras usadas para descrever a sucessão dos impérios deste mundo. Reinos baseados na força, nas armas, na violência, na morte. A grandeza e o valor das pessoas ou das nações ou dos grupos eram definidos pela capacidade de dominar, de explorar os outros, os mais fracos, como fazem as feras. Leão, símbolo do reino babilônico, povo sanguinário. Urso representa os medos, o leopardo remete aos persas, e uma quarta, terrível, medonha e muito forte, que esmagou todos sob os seus pés, Alexandre Magno, dos gregos. Grande para o mundo é quem domina. Convertei-vos e crede no Evangelho. É a condição para pôr fim a esses reinos no mundo. Do mundo é converter-se ao Evangelho de Jesus. Jesus se comporta não como uma fera, mas como um cordeiro, porque quer mostrar que esta nova humanidade, este homem novo que ele veio trazer e nos ajudar a viver, se assemelha a um cordeiro.
Quem são, no caso, as feras no tempo de Jesus? São os detentores do poder político, econômico e religioso. Esses últimos ostentavam-se como homens de oração, como homens da religião, mas devoram as casas das viúvas, diz o Evangelho. O discípulo de Cristo deverá viver no meio essas realidades de violência, no meio dessas feras e desses impérios que atacam e matam. Não faz parte desses grupos. Ele, por sua vez, não os odeia, mas não faz aliança com essas forças, mas fará de tudo para que se deem conta de que esses poderosos não são seres humanos, mas são feras. O discípulo vive neste mundo como em meio a feras selvagens. Há também aqueles, porém, não só os animais selvagens, mas os anjos do servil. Aqueles que servem, que são representados pelos anjos. O serviço dos anjos não só é um sinal da assistência divina sobre Jesus e mostra que Jesus não está só, mas é o exemplo do serviço que devemos viver os seguidores de Jesus. São anjos, não necessariamente, exclusivamente seres espirituais, mas aqueles que serviram Jesus. São enumeradas, entre tantos, ao longo do Evangelho, mulheres, por exemplo, aos pés da cruz, no fim do Evangelho. E diz o texto, que seguiam e serviam Jesus desde a Galileia. Serviam, verbo diakonein, serviço, missão da igreja, diálogo, serviço. A pregação de Jesus, convertei-vos e crede no Evangelho. O que significa o Evangelion? É a boa notícia, todos nós sabemos, mas essa boa notícia, como nos mostra a revista Servizio della Parola, ela pode ter um valor informativo ou ter um valor performativo. No primeiro caso, informativo, é como alguém que recebe uma notícia boa sobre uma realidade distante que não o toca diretamente. Acabou a guerra num determinado país distante, no norte, na África, na Ásia, mas que não nos atinge diretamente. Uma guerra acabou em algum país, mas isto não altera os nossos compromissos, não muda a nossa vida do dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. No segundo caso, performativo, é como se a notícia fosse de que o nosso país não está mais em guerra. A guerra acabou. Claro que essa notícia não tem apenas um nível intelectual, mas ela vai atingir todas as dimensões da nossa existência, pois muda a vida das pessoas. Como desejamos, como estamos desejando nesse momento uma boa notícia diante de tanto ódio que se dissemina na sociedade, é produzido em gabinetes regados a ouro para dividir e matar. Nós queremos a boa notícia e vamos vivê-la, vamos nos converter neste tempo de Quaresma. Outra questão importante é sobre o reino de Deus, é a seguinte: é a chegada do reino no mundo que faz os homens se converterem, ou é a conversão dos homens que faz chegar no mundo o reino de Deus? É claro, é o reino que determina a conversão, mas é também a conversão que estimula a ação do reino.
A experiência religiosa, os pequenos atos realizados para estar mais próximo de Deus, para ver mais solidariedade, mais paz, para ver mais diálogo, para ver mais compreensão, menos divisões, discriminações, menos ódio. Vai mudando o modo de ver e pensar das pessoas. E isto é concretamente conversão. E ela nos leva, a conversão, a graça de Deus, nos leva a uma vida em Deus, que nos criou para a paz, para a felicidade. Do que era dividido, fez uma unidade. Isso é converter-se, é crer no Evangelho. Bom domingo a todos.